Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Livros Espíritas. Neste canal estamos com o projeto de leitura de todos os livros do Chico Xavier. Já fizemos a leitura da coleção A Vida no Mundo Espiritual e no momento estamos lendo as outras obras de André Luiz que eu tenho aqui disponível. E hoje a gente vai dar sequência lendo a obra Endereços da Paz. Mas antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe um comentário. Quando você deixa o like e deixa um comentário, o YouTube entende que este é um conteúdo relevante e leva para mais pessoas, lembrando que divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Você pode ajudar o canal aqui também financeiramente se tornando um membro a partir de R$ 4,99 por mês. Para os membros, nós estamos fazendo a leitura do Livro dos Espíritos com um comentário de Miramês. Lembrando que este é um trabalho gratuito e quando a gente finalizar o capítulo lá para os membros, vai ser disponibilizado aqui no canal principal normalmente. E também você pode ajudar pelo Pix, lembrando que esse dinheiro é para ajudar na manutenção e na melhoria do canal aqui, comprando novos equipamentos para a gente melhorar a qualidade das nossas leituras. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para a leitura do livro. Este vai ser a leitura de um livro diferente, a gente vai pegar aqui um scanner da primeira edição do livro, porque o e-book que eu tenho não está numa qualidade muito boa e está compensando, e está até mais bonito, né? Fazer a leitura aqui por este livro que inclusive, né, está aqui autografado pelo próprio Chico Xavier. Então vamos lá, Endereços da Paz, de André Luiz. Aqui o sumário, o índice, lembrando que eu coloco os capítulos aqui também na descrição do YouTube, então você pode pular para alguma mensagem diretamente se você quiser. E vamos lá o prefácio de Emmanuel. Endereços da Paz. As páginas deste livro se constituem dos apontamentos e reflexões de nosso amigo André Luiz, todas elas dignas da nossa melhor consideração. Examinando-as e observando-lhes a multiplicidade dos ângulos através dos quais o nosso companheiro analisa as situações e ocorrências da vida, concluímos que este volume é um roteiro de segurança e tranquilidade, resguardando-nos a jornada evolutiva nos caminhos da elevação. É por isso, caro leitor, que te ofertamos o presente volume em nome do autor, com a alegria de quem entrega um mapa valioso de endereços da paz na condição de servidor reconhecido. Emmanuel, Uberaba, 4 de outubro de 1982. Capítulo 1. Nunca inúteis. Nunca se diga inútil nos mecanismos da vida. A usina é um centro gigantesco de força, mas é a lâmpada que dosa em casa a luz de que carecemos. Determinada moradia será provavelmente um palácio, mas é a chave que lhe resguarda a segurança. O depósito de algodão é garantia valiosa na indústria, mas o tecido na espécie é formado pelo fio que ele produz. O livro pode ser um tesouro de conhecimentos superiores, mas não surgiria sem as letras do alfabeto. A sinfonia é um espetáculo de grandeza, mas não existiria sem base nas 7 notas. Meditemos na importância da vida em qualquer setor e trabalhemos. Realmente, não somos indispensáveis, porque a providência divina não pode falir quando falhamos transitoriamente, mas, em verdade, segundo a sabedoria do universo, Deus não nos criaria se não tivesse necessidade de nós. Trabalhe e o serviço conferir-lhe-á respostas exatas. Capítulo 2. Saldo e extra. O homem comum, em todas as latitudes da Terra, guarda habitualmente o mesmo padrão de atividade normal. Alimenta-se, veste-se, descansa, dorme, pensa, fala, grita, procria, indaga, pede, reclama, agita-se. Em suma, consome e muitas vezes usurpa a vitalidade dos reinos que se lhes revelam inferiores. É o serviço da evolução. Para isso, concede-lhe o Senhor grande cota de tempo. Cada semana de serviço útil
considerada em 6 dias ativos, é constituída de 144 horas, das quais as criaturas mais excepcionalmente consagradas à responsabilidade gastam 48 em trabalho regular. Nessa curiosa balança, a mente encarnada recebe um saldo de 96 horas em 6 dias, relativamente ao qual raríssimas pessoas guardam noção de consciência. Por semelhante serviço, a sementeira gratuita da fraternidade e da luz se reveste de especial significação para o servidor do Cristo. Enorme saldo de tempo exige avultado serviço extra. Em razão disso, as portas da vida eterna, quando a alma do aprendiz, no exame de aproveitamento além da morte, alega cansaço e se reporta aos trabalhos triviais que desenvolveu no mundo, a palavra do Senhor sempre interrogará, inquebrantável e firme: que fizeste demais? Ofensas e injúrias? Perdoe sinceramente, sejam quais sejam, e Deus auxiliará você a esquecê-las. Capítulo 3. Ainda. Efetivamente, você ainda não resplande tanto quanto a luz, mas pode acender uma vela afastando as sombras. Não atingiu ainda os mais altos graus da sabedoria, no entanto, nada lhe impede articular uma frase de encorajamento em auxílio aos que sofrem. Não possui ainda a paz invariável, entretanto, você detém a possibilidade de fazer silêncio sobre o mal, a fim de que o mal se transforme no bem dentro do menor prazo possível. Não conquistou ainda a alegria permanente, todavia consegue endereçar um sorriso de simpatia aos que necessitam de esperança. Não maneja ainda toda uma fortuna, de modo a construir por si só uma instituição de beneficência, contudo, pode doar um pão ao companheiro desamparado. É provável que você se afirme sem qualquer condição para fazer isso. No entanto, dispõe você do privilégio da ação. Trabalhando, você é capaz de servir e, servindo aos outros em qualquer situação e em qualquer tempo, você pode começar. Procure agir no bem incessante e a alegria ser-lhe-á precioso salário. Capítulo 4. Anotações do bem. Não importa quanto você disponha para agir e servir a benefício de outrem, vale o que fizer e como fizer daquilo que o Senhor já confiou a você. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Por onde você passe e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher-lhe a bênção de luz. A terra, a fim de produzir com segurança e eficiência, pede cultivo. Acreditará você, porventura, que os valores da vida espiritual surjam sem trabalho? Devemos unicamente amar, entregando a Deus qualquer problema de defensiva. Capítulo 5. Auxílio e orientação. Quando o discípulo indagou do orientador quanto ao melhor conselheiro que devia buscar nas horas graves da vida, respondeu o mestre: Sim, meu filho, você disporá de muitos amigos e instrutores que lançarão luz em seu caminho. Entretanto, o melhor conselheiro, aquele de que você realmente necessita, você o encontrará sempre à face de um espelho. O jovem desejou observar a marcha do rebanho a fim de estudar-lhe o mecanismo. Depois de verificar o carinho vigilante do pastor e reconhecer com que ternura cuidava da condução da pequena comunidade, compreendeu que cabia a cada ovelha caminhar com os próprios pés. A palavra é a bússola de nossa alma onde estivermos. Capítulo 6. Definição. O jovem se queixava com o professor. Sentia-se desolado. Não via pessoa alguma no padrão que desejava. Aqui, uma pessoa generosa mostrava a praga do orgulho. Ali,
Era alguém revelando cultura com manifesta crueldade de sentimentos. De que modo conciliar os imperativos da lei de amor se todas as criaturas na Terra patenteiam deficiências e falhas? Perguntava o rapaz aturdido. O orientador escutou pacientemente as lamentações do aprendiz e, depois de longa pausa, considerou: Sim, meu filho, em verdade, aqueles que apenas encontram defeitos nos outros é que ainda não querem ou não podem amar a ninguém. Indiferença ou desprezo de alguém? Trabalhe e ouvide. Capítulo 7. Dificuldades e problemas. Não admita possa alguém construir algo de bom sem dificuldade. Pense nos problemas que uma simples semente deve encontrar a fim de germinar para servir. Indique uma pessoa capaz de se manter na onda do êxito sem sofrer obstáculos. Muitas vezes, é na prestação de algum serviço incômodo que você vai achar os melhores ingredientes para a solução de seus problemas. Não ore por vida fácil. Roguemos a Deus ombros fortes, não só para carregar o bendito fardo das obrigações que nos competem, como também para sermos mais úteis. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Capítulo 8. Dupla da Paz. Súplicas de socorro explodem nos lugares mais recônditos do mundo. As respostas, no entanto, surgem da própria vida. Provações violentas enxameiam-te no caminho, coragem e paciência. Incompreensões te envolvem a estrada, dificultando-te os passos, paciência e coragem. Desgostos francamente inesperados aparecem-te de súbito, coragem e paciência. Notícias fulminantes esfogueiam-te os ouvidos, paciência e coragem. Enfermidades sitiam-te a casa, conturbando-te a vida, coragem e paciência. Surpresas amargas te procuram, às vezes, por dentro do próprio lar, paciência e coragem. Entes queridos se te transformam em aflitivos problemas, paciência e coragem. Conflitos e tentações assomam-te ao pensamento, ameaçando-te a consciência tranquila. Coragem e paciência. Sejam quais forem os obstáculos que te desafiem, aciona essas duas alavancas da paz, porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no divino poder que rege os dias, e a paciência é a luz da esperança que nasce de nós, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos nas lutas edificantes do dia a dia. O dinheiro que alivia é bálsamo da vida superior. Se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. Capítulo 9. Discernimento. Os defeitos mais arraigados são aqueles que tomamos a feição de qualidades. É preciso discernir apresentação e vaidade, brio e orgulho, serenidade e indiferença, correção e frieza, humildade e subserviência, fortaleza e segurança de coração. Quando algum sentimento nos induzir a parecer melhor ou mais forte que os outros, é chegado o momento de procurar a nossa própria felicidade para desistir da ilusão. De que serve a felicidade dos felizes quando não diminui a infelicidade dos que se sentem menos felizes? Nunca se diga inútil nos mecanismos da vida. Capítulo 10. Gratidão e esforço. Quando você estiver à beira da inconformação, conte as bênçãos que já terá recebido. Jamais desconsidere o valor do trabalho. O dono da mina de ouro, só por isso, não obterá sem esforço a ervilha que lhe enriquece o prato. Capítulo 11. Ricos. Riqueza, na essência, é o aproveitamento real das oportunidades que a vida nos oferece em nome do Senhor. O homem afortunado pode ser o rico da benemerência, o pobre pode ser o rico de esforço,
A pessoa robusta pode ser o rico de serviço, o doente pode ser o rico de resignação, o moço pode amealhar o tesouro da força bem dirigida. Quem amadureceu na experiência pode organizar valioso patrimônio de ponderações edificantes. A mulher pode tornar-se um modelo de abnegação. O homem pode converter-se numa coluna de heroísmo. A criatura cercada de obstáculos pode enriquecer-se de virtudes excelsas. Fortuna, de modo algum, será apenas metal e papel amoedado. É, sobretudo, valor de espírito, bênção da alma, luz do coração. Deus não criou a pobreza. O homem, sim, quando perturba a marcha das leis divinas que governam a vida e abusa das graças que recebe, empobrece-se de oportunidades de progresso e gera para ele próprio a escassez, a dor, o remorso, a enfermidade e a expiação que o consomem por largo tempo sem destruí-lo no purgatório necessário da regeneração. Não esmoreça ante os obstáculos da vida de elevação. Capítulo 12 – Ideias para hoje. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando-o a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Dizem os sábios que Deus dá o frio, conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor, conforme o frio. Capítulo 13 – Lição e auxílio. Aconselhas o outro para que se conheça e afirmas que para isso é forçoso que o outro se desvencilhe das trevas que o sufocam. Como podes, no entanto, formular essa ordem sem auxiliá-lo a curar as feridas ou a sanar as deformidades que o afligem dentro da armadura de sombras a que se acolhe? Conseguirás, porventura, libertar um homem do cárcere a que se prende, sem estender-lhe a chave? Capítulo 14 – Nos caminhos do coração. Quanto você puder, movimente-se, fale, trabalhe ou escreva para fazer o bem. Não pergunte, sirva, alguém está precisando. Quem é, saberá você depois. Jejuns e penitências serão válidos. A dieta pode ajudar a vida e prolongá-la. Promessas observadas trazem o benefício da disciplina e da educação. Existem, no entanto, certos votos de que todos devemos compartilhar, aceitar os outros como são, servir sem incomodar, abençoar sempre, desculpar sem restrições. O livro pode ser um tesouro de conhecimentos superiores, mas não surgiria sem as letras do alfabeto. Capítulo 15 – Oportunidades. Alguém disse a ele que o via na condição de um homem carregado de influências menos felizes. Entretanto, disse-lhe o mentor: Filho meu, que me diz de um ônibus ou de um carro vazios, de uma casa ou de um templo vazios? O Senhor sabe quando a criatura se vê ameaçada pela carga que carrega e providencia meios de aliviá-la, qual ocorre com o caminhão superlotado que a autoridade do trânsito observa e reajusta. E sorrindo, agradeçamos a Deus pelo fato de estar você carregado pela oportunidade de auxiliar. Dizem que uma estrela, suportando vasta região de trevas no espaço, pediu à chama da vela para que a substituísse numa sala escura. Enorme saldo de tempo exige avultado serviço extra. Capítulo 16 – De parte a parte. Não esmoreça
ante os obstáculos do caminho de elevação. Terá você perdido valores materiais de alta expressão? Prossiga nos encargos que a vida lhe confiou e, através das suas atividades no bem, Deus lhe doará outros de maior importância. Está doente? Não ouvide tratar-se com os recursos ao seu alcance e Deus lhe restaurará, tanto quanto possível, as suas disponibilidades de saúde. Desgostos e contratempos? Entregue-se ao serviço em favor dos semelhantes e Deus lhe dissipará qualquer sombra do coração. Ofensas e injúrias? Perdoe sinceramente, sejam quais sejam, e Deus auxiliará você a esquecê-las. Provações e amarguras? Recorde quanto bem você pode realizar com o tempo ou com as energias ao seu dispor, e Deus transformará seus desenganos em novas alegrias. Terá você cometido algum erro? Procure conscientemente reparar a própria falta e Deus lhe dotará o coração com as oportunidades e meios de corrigenda. Algum problema difícil? Busque atuar invariavelmente para o bem e Deus lhe orientará os pensamentos e os passos para a melhor solução. Não tema atropelos ou embaraços na experiência em que se encontra, porque se você caminha na existência oferecendo aos outros o melhor de você mesmo, Deus proverá sua vida com todos os agentes que se lhe façam necessários à paz. Em qualquer dificuldade ou tribulação em que se veja, continue agindo para o bem, entregando ao próximo a sua parte de trabalho e paciência, boa vontade e compreensão, e estejamos convencidos em qualquer tempo de que nunca nos faltará a parte de Deus. Capítulo 17. O que interessa? As ocorrências da vida se destacam em dias determinados na senda de todos, as tribulações em família, os obstáculos no trabalho, as enfermidades de longo curso, os desgostos domésticos, os momentos de erro, os tempos de crise, os empeços profissionais, as incompreensões de pessoas queridas, os dias de reconforto, as horas de êxito nas realizações laboriosamente esperadas, os sofrimentos ocultos, os parentes difíceis, as aversões gratuitas, os companheiros problemas, os prejuízos de consequências graves, os negócios infelizes, as épocas de solidão e as sombras da tempestade quando a tempestade nos domina o ambiente. De tudo isso, a divina providência toma o conhecimento preciso através dos mensageiros que a representam junto de nós, mas, em verdade, aquilo que ao plano superior interessa saber é o nosso tipo de reação diante disso ou daquilo que nos sucede. Capítulo 18. A Palavra. A palavra é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, favorece o juízo; leviana, descortina a imprudência; alegre, espalha otimismo; triste, semeia desânimo; generosa, abre caminho à elevação; maledicente, cava despenhadeiros; gentil, provoca o reconhecimento; atrevida, traz a perturbação; serena, produz calma; fervorosa, impõe a confiança; descrente, invoca a frieza; bondosa, ajuda sempre; cruel, fere implacável; sábia, ensina; ignorante, complica; nobre, tece o respeito; sarcástica, improvisa o desprezo; educada, auxilia a todos; inconsciente, gera amargura. Por isso mesmo, exortava Jesus: não procures o argueiro nos olhos de teu irmão quando trazes uma trave nos teus. A palavra é a bússola de nossa alma onde estivermos. Conduzamo-la na romagem do mundo
para a orientação do Senhor, porque, em verdade, ela é a força que nos abre as portas do coração às fontes luminosas da vida ou às correntes da morte. Efetivamente, você ainda não conquistou a alegria permanente, mas consegue endereçar um sorriso de simpatia aos que necessitam de esperança. Capítulo 19. Proteção. 2 horas de fria madrugada num hotel pequeno de rodovia. O cavalheiro chegou apressado e pediu a chave do aposento em que se instalara durante o dia. Inexplicavelmente, a chave desaparecera e o interessado se confiou à exasperação. Gritou, acusou empregados. A gerência interferiu com gentileza. Outro quarto lhe seria entregue. O homem, porém, declarou que deixara junto ao leito grande soma de dinheiro e exigiu fosse a porta arrombada. Depois de muita crítica, em que ameaçava a casa com denúncia à polícia, concordou em ocupar um aposento vizinho. Somente pela manhã, ao sol muito alto, a fechadura foi quebrada, e só então o inconformado hóspede, ao retirar o dinheiro, verificou que sob o travesseiro se ocultava enorme escorpião. Por onde você passe e no tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Capítulo 20. Toda tarefa é importante. Vermes da terra pediram ao sol do entardecer lhes desse luz para determinadas evoluções durante a noite, e o sol rogou ao pirilampo lhe tomasse o lugar. O rio observou que uma criança desmaiava de sede, não longe da corrente, mas sem poder desviar-se do próprio curso, solicitou à pequena concha da margem lhe levasse algumas gotas d'água. Capítulo 21. Registros da paz. Não despreze seu corpo. Um músico não interpreta a melodia usando um instrumento desafinado. Todos nós, quando encarnados na Terra, somos viajores no carro do corpo físico. Para que lado abre você a janela da própria observação? Para o campo ou para o charco? Para o abismo ou para o céu? Se uma árvore singela nasce para produzir e auxiliar, por que teria a criatura humana de corporificar-se no mundo unicamente para férias? Viver para quê? Para aprendermos a viver bem e a viver para o bem. Meditemos na importância da vida em qualquer setor e trabalhemos. Capítulo 22. Pergunta de sábio. O sábio recebia consultas de muita gente. Por isto mesmo, passou a necessitar de colaboração alheia a fim de consolar e instruir os companheiros aflitos que lhe recorriam ao coração. Certo dia, mais cansado, colocou à porta um cartaz para os que chegavam em que se podia ler: Amigo, você veio em meu auxílio ou é parte dos meus problemas? Não despreze seu corpo. Capítulo 23. Alavanca de luz. O dinheiro compra a sustentação. A vida vem de Deus. O dinheiro, porém, nas mãos das criaturas que aprendem a viver e a servir com o amparo de Deus, é capaz de melhorar as condições de existência para legiões de pessoas. O dinheiro compra a cultura acadêmica. A inteligência vem de Deus, mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, pode espalhar escolas e livros beneficiando extensas comunidades. O dinheiro compra a farmácia, a saúde vem de Deus. Entretanto, nas mãos da criatura que aprende a servir e a viver com o amparo de Deus, o dinheiro consegue movimentar providências e adquirir os remédios necessários ao alívio ou à cura de numerosos doentes. O dinheiro compra o conforto, a alegria vem de Deus. No entanto,
nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro pode repartir parcelas de felicidade em todas as direções. O dinheiro compra o leito, o repouso vem de Deus. Contudo, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro consegue oferecer agasalhos e cobertores, protegendo o sono dos companheiros que a penúria assinala. O dinheiro é força, o poder vem de Deus, mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir, com o amparo de Deus, o dinheiro é capaz de promover socorro e consolação para muita gente. A criatura vem de Deus, Deus é a vida em todos, e o dinheiro nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir, com o amparo de Deus, é sempre uma bênção de esperança e uma alavanca de luz. Capítulo 24 – Vigilância. O amigo dizia para outro amigo: Não creio na necessidade de qualquer defesa contra o mal. Onde a providência de Deus, se formos obrigados a fazer isso? Entretanto, disse o interlocutor, Jesus nos aconselhou vigilância quando nos exortou a orar e vigiar para não cairmos em tentação. A vigilância da palavra do Cristo era amor, simplesmente amor. Devemos unicamente amar, entregando a Deus qualquer problema de defensiva. Longo silêncio se fez entre ambos. Alcançando farmácia vizinha, o companheiro que recusava a prudência em matéria de autopreservação solicitou vacina contra a varíola que passava em distrito próximo. Depois de sofrer a respectiva picada, o outro observou com largo sorriso: Amigo, se você não aprova a vigilância contra o mal, como consegue admitir o poder da vacina? Jamais desconsidere o valor do trabalho. Capítulo 25 – O melhor por fazer. Se você não consegue evitar a irritação, use o silêncio. Se não aprova o socorro material aos necessitados, não apague a chama da beneficência no coração daqueles que a praticam. Se ainda não sente facilidade para esquecer as faltas alheias, não considere por subserviência a atitude louvável dos irmãos que o olvidam o mal a qualquer instante em louvor do bem. Se não acredita no valor do diálogo construtivo em favor dos irmãos ignorantes e infelizes, não menospreze o esforço daqueles que o cultivam buscando a libertação dos companheiros ensombrados em desequilíbrio. Se não admite o amparo das entidades humildes na supressão das dificuldades de espírito e das desarmonias do corpo enquanto estamos na terra, não menoscabe o apoio de semelhantes auxiliares que se guiam pelas bênçãos da natureza. Se não dispõe de recurso para a cordialidade com todos, não impeça que outros a exemplifiquem na prática da fraternidade. Se não suporta o clima de intercâmbio com os amigos encarnados ou desencarnados, ainda presos, de certo modo, às trevas de espírito, não subestime o trabalho de quantos se dedicam a reconfortá-los e esclarecê-los. Se não pode abraçar os portadores de opiniões e crenças diversas das suas, não julgue por irresponsabilidade a tarefa respeitável de quantos se aplicam à solidariedade para aproveitamento no bem de todos os obreiros da fé que nos partilhem a convivência e o caminho. Se não sabe unir os irmãos de experiência na sustentação das boas obras, não tenha por bajulação o comportamento daqueles que colaboram na harmonia e no entrosamento de todos os corações para o bem. É natural, pense cada um como possa e ninguém deve promover a violência na obra de Deus, mas em qualquer tempo e situação, estejamos certos de que muito coopera
e auxilia sempre quem trabalha e não atrapalha. Agradeçamos a Deus pelo fato de estar você carregado pela oportunidade de auxiliar. Capítulo 26 Reflexões. O dinheiro que ajuda alguém é o companheiro da caridade. O dinheiro que educa é semeador de luz. O dinheiro que sustenta as letras edificantes é lâmpada acesa. O dinheiro que resgata dívidas é testemunho de correção. O dinheiro que estimula o bem, nas suas variadas formas, é missionário do céu. O dinheiro que alivia é bálsamo da vida superior. O dinheiro que cura é alimento divino. O dinheiro que gera trabalho digno é dínamo do progresso. O dinheiro que restaura o bom ânimo é fraternidade em ação. O dinheiro que planta alegria e fé renovadora é criador de bênçãos imortais. Mas o dinheiro que para no cofre ou na bolsa, que não se converte à bondade, repousando indefinidamente, longe da luta pelo enriquecimento comum, é metal inútil, que transforma o seu possuidor em balão cativo na terra, escravo das inutilidades, temores, sombras e convenções destrutivas que retém a criatura à distância da verdade no purgatório da avareza ou da perturbação. Capítulo 27 Medicação espiritual. Tristeza e desânimo? Trabalhe reconfortando aqueles que experimentam provações maiores do que as nossas. Desafios e problemas? Trabalhe e espere. Indiferença ou desprezo de alguém? Trabalhe e ouvide. Ódio nos seus dias? Trabalhe estendendo o bem. Desarmonia e discórdia? Trabalhe pacificando. Incompreensão e ignorância? Trabalhe e abençoe. Reprovação e crítica? Trabalhe melhorando as suas tarefas. Contratempos e desilusões? Trabalhe e renove-se. Tentações e quedas? Trabalhe e afaste-se. Crueldade e violência? Trabalhe e desculpe. Em todos os obstáculos da existência, procure agir e servir, ore e perdoe sempre. Conserve a certeza de que a base de toda e qualquer medicação espiritual para a saúde e reequilíbrio será sempre trabalhar. Capítulo 28 Perdas. Efetivamente, em algumas ocasiões, teremos sofrido prejuízos grandes por determinação de ocorrências ou pessoas. Convém perguntar, porém, quantas vezes fomos furtados por nós mesmos através do nosso hábito de adiar. Diante do bem por fazer, quantas vezes teremos dito, será melhor amanhã? Alguém feriu a você? Alguém lhe dilapidou patrimônios ou direitos adquiridos? Não se irrite. Concentre as energias de que dispõe na reconstrução dos próprios recursos e observará o refazimento em mais alto nível de todos os bens que lhe parecem perdidos. Deus trabalha no íntimo da vida, em silêncio, em paz. Observe, a árvore que passou pela poda é aquela que oferece mais frutos. O Senhor não criou a pobreza. Capítulo 29 Riqueza. Rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece à construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina.
O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei das criaturas terrestres. O homem, porém, até agora, no sentido coletivo da definição, permanece detido na posição de chefe dos animais. Onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir, sem olvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus ainda e sempre é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. Em verdade, aqueles que apenas encontram defeito nos outros é que ainda não querem ou não podem amar a ninguém. Capítulo 30 – Solução. Se você procura solução adequada ao seu problema, não olvide o grande remédio do trabalho, doador de infinitos recursos em favor do progresso do homem e da humanidade. Seu cérebro vive cheio de perguntas? Trabalhe e o serviço conferir-lhe-á respostas exatas. Suas mãos permanecem paralisadas pelo desânimo? Insista no trabalho e o movimento voltará. Seus braços jazem fatigados? Confie-se ao esforço novamente e a ação simbolizará para eles o lubrificante preciso. Seu coração vive pesaroso e sem luz? Procure agir no bem incessante e a alegria ser-lhe-á precioso salário. Seus ideais encontraram sombra e gelo no grande caminho da vida? Dê seu concurso às boas obras, sem desfalecer, e claridades novas brilharão no céu de seus pensamentos. A parada que não significa descanso construtivo para recomeçar as atividades úteis é alguma coisa semelhante à morte. Todos os males da retaguarda podem surpreender aquele que não avança, mas se você acredita no poder do trabalho, aceitando o serviço aos semelhantes, por norma de viver em paz na obediência a Deus, o seu espírito terá penetrado realmente o verdadeiro caminho da salvação. Capítulo 31 – Indagação e Resposta. Possivelmente, você também será daqueles companheiros do mundo físico que indagam pela razão dos mentores desencarnados transmitirem tantas mensagens de essência filosófica mormente baseadas nos ensinamentos do Cristo. Responderemos que uma pergunta dessas equivale à inquisição que alguém formulasse sobre o motivo de tantas escolas para os que vivem na Terra. A verdade é que todos os irmãos do plano físico, queiram ou não, acreditem ou não acreditem, virão ter conosco, mais hoje ou mais depois de amanhã, e cabe-nos diminuir o trabalho que, porventura, nos venham a impor ao abordarem o nosso campo de vivência espiritual, já que somos todos uma só família perante Deus. Examinem vocês algumas das perguntas que nos são desfechadas com absoluta sinceridade por milhares de companheiros assim que se conscientizam quanto à própria desencarnação. Onde se localiza o céu dos bem-aventurados, onde residem os anjos, porque Deus em pessoa não se dispôs a vir recebê-los, porque Jesus lhes foge à visão, se viveram orando e confiando no Divino Mestre, porque sofreram tanto, porque não conseguem conversar imediatamente com os familiares que ficaram à distância, porque são convidados a trabalhar se tanto esperaram pelo descanso, porque não foram avisados sobre o dia da volta à verdadeira vida, porque não conseguem alterar os testamentos que deixaram no mundo,
Em que lugar estarão os infernos? Onde estão encravados os purgatórios? Como será o repouso que lhes será concedido se não enxergam amigo algum que não seja em trabalho árduo? Porque as entidades angélicas não lhes dispensam as atenções que se julgam merecedores. Para resumir, dir-lhe-eis que, há dias, um amigo nosso, devotado obreiro do bem na espiritualidade, foi questionado por um irmão recém-vindo da terra, dentre aqueles que lhe recebiam diretrizes, sobre o melhor meio para qual conseguiria enxergar alguns demônios. Com o melhor humor, o companheiro apenas respondeu: Meu filho, lamento muito, mas não tenho aqui um espelho para nós dois. Enfermidades sitiam-te a casa, conturbando-te a vida. Coragem e paciência. Capítulo 32 Orações da Estrada. Senhor, ante as ofensas que porventura me firam, auxilia-me a lembrar quantas vezes já recebi o perdão alheio diante de minhas próprias faltas. Senhor, deixa-me perceber quanto tenho incomodado aos outros com os meus erros, para que os prováveis erros dos outros não me façam desanimar. É isso aí, meus amigos. Finalizamos mais um livro. Bem legal, né? Esse livro aqui escaneado na forma original lá da primeira versão. Espero que vocês tenham gostado. André Luiz nunca para de nos surpreender com as suas mensagens. Espero que essa leitura nos ajude a melhorar um pouquinho mais a cada dia e nos tornarmos pessoas melhores. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Te espero para a leitura do próximo livro. Um abraço e até mais!